Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública, instalador de ensino, e se você veio para aqui, provavelmente você é um inscrito no canal recorrente ou veio pelos últimos vídeos sobre reprovação. Uma das grandes dificuldades das pessoas que estão pensando em desistir dos estudos e desencanar de fazer as tarefas é a questão das tarefas acumuladas. E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês. Mas antes eu preciso confessar uma coisa. Uma coisa que, enfim, é uma parte de confissão e acaba servindo também de alento e de algo que possa talvez ajudá-los aí na jornada de vocês. Acontece que além de professor, eu também sou um aluno. Realmente, eu sou um aluno, além de professor. Eu frequento a universidade, eu frequentava, né? Aconteceram algumas coisinhas aí, eu quase perdi a minha vaga, veja só, até eu que tenho os instrumentos, eu que sou um adulto e tenho os recursos para poder acompanhar os estudos também me atrapalho. E eu tô tentando fazer uma segunda faculdade. Só que, assim como vocês, eu tô me atrapalhando aí com as ferramentas de ensino à distância. Então, a proposta do vídeo de hoje é não só ajudá-los, mas ajudar mostrando um exemplo comigo. Veja, eu tô na mesma situação que vocês. Eu tenho uma matéria para fazer, eu estou atrasado e eu não sei por onde começar. Então a gente vai descobrir isso juntos. O que vocês acham? Então vem comigo aqui no meu desktop. Olha só, pessoal, o começo de tudo, né? A gente tem que ver qual é o contato que a escola, que a instituição tem com a gente, né? O que a gente sabe da matéria e do que a gente precisa estudar. Ou seja, começando pelo começo, né? Vendo o tamanho do problema. Acho que seria essa uma boa legenda, né? O que acontece é que meu professor, ele faz contato sobretudo por e-mail e às vezes ele envia e-mails muito confusos, às vezes ele envia mais de um e-mail sobre um mesmo assunto e alguns assuntos não têm e-mails. Então a primeira coisa é tentar fazer uma organização pessoal acerca do conteúdo que eu estou recebendo. Esses anúncios aqui eu não estou entendendo por que eu estou recebendo, mas tudo bem. Então meu professor aqui me mandou vários e-mails e o que eu fiz foi, eu tirei da minha caixa de entrada e coloquei todos eles numa mesma pasta. Eu criei uma pasta com o nome da matéria, CRB3, no caso o curso Relações Internacionais, é uma matéria de compreensão da realidade brasileira, né, da ICRB, e eu separei e deixei todas as tarefas aqui. Mas ainda, né, assim como vocês, também tem uma turma de Classroom, né, essa verdadeira praga, né, e meu professor ele colocou aqui as atividades, então eu sei que eu tenho 3 atividades para fazer, chamado estudo dirigido, formatação um pouco confusa, não tem data de entrega. Na verdade existe a data, mas ele não colocou, enfim, não está formatadinho, por assim dizer. Então eu tenho uma confusão de e-mails, eu tenho uma turma. A configuração dessa turma também foi um problema, porque eu não consegui usar o meu e-mail institucional, usei o e-mail normal, enfim, tem umas questões aí. Mas eu sei que eu preciso fazer isso tudo. Aqui tem os anexos, né? Então eu sei que tem os e-mails, tem os anexos, e eu baixei tudo e coloquei numa pasta aqui de CRB. Acho que esse é um bom jeito de se organizar. Se você está vendo tudo muito avulso ali na web, você cria uma pasta para cada matéria e você organiza. E eu separei em 2 partes, né? Os textos que eu tenho que ler e as tarefas que eu tenho que fazer. Então a fonte de pesquisa, né, que é onde eu vou estudar, de fato. No caso você pode colocar os links, né, das aulas, quais as aulas que você perdeu, etc. E os roteiros, que são as atividades. Eu tenho 3 atividades pendentes. Eu tô perdendo já faz umas 6 semanas, mais ou menos, 5 semanas, que a cada 2 semanas tem uma atividade, né? Então, eu tenho que correr atrás bastante. E tem o plano de ensino. No plano de ensino a gente vê aqui o tamanho da besteira, né? Então nós temos a matéria, tem aqui o conteúdo programático, e eu sei, ó, a atividade começou no começo de julho, nós estamos agora no meio de agosto, então esse é o atraso que eu preciso compensar, veja, não é só você, aluno, aí, que tem alguns problemas com pontualidade e assiduidade. E eu sei que eu perdi pelo menos 2 atividades. Talvez eu consiga entregar até o final do curso, mas fica confuso, né? Aquela coisa, acho que você também tem essa dúvida, talvez você aí do outro lado, né? O quanto eu posso fazer, o quanto eu já perdi, o quanto não tem jeito, é muita coisa. E veja, no meu caso, são textos acadêmicos, né? 13 páginas, 10 páginas, até que são poucos, né? Comparados ao que eu fiz na minha outra graduação de História. O professor também deve ter pensado nessa questão, ele tentou fazer de acordo com o tempo, né? 6 horas de atividade. Então eu tenho aí 6 semanas para recuperar de conteúdo universitário, de uma matéria só, mas ainda assim é bastante coisa. E eu tô nessa área aqui, 24 a 29.
24 a 29, não, perdão, 17 a 22 de agosto. Então eu tenho que fazer essa atividade número 3. Então o que eu sei é que a atividade vigente, a atividade atual, a última atividade é essa aqui. Barulho. Então o conselho que eu costumo dar para vocês, e essa estratégia que eu vou utilizar, é começar por essa atividade aqui. Então eu sei que eu tenho que ler esses textos, tá? E os textos do estudo dirigido 3. Então eu começaria por isso, dessa atividade, e depois eu vou verificar se eu consigo fazer as anteriores. Então você faz a atividade vigente, a atividade que tem o prazo ainda, que você ainda não perdeu o prazo, não se está atrasado. Essa você com certeza tem que fazer e pode fazer. E depois as outras. Então eu viria aqui, né? Eu sei que eu tenho esse texto 3 aqui para ler, né? Já abre aqui. É um texto de 13 páginas e é isso que eu vou ter para mim, então, a seguir. Então hoje eu vou me comprometer a ler esse texto de 13 páginas e depois fazer a atividade referente a ele. A atividade no caso, vamos ver qual que é, roteiro 3, é responder então, nossa, tudo isso, responder 6 perguntas, então eu tenho que responder 6 perguntas a respeito do texto. Uma boa dica também é você tentar ler primeiro as perguntas e depois ir para o texto, então você já sabe o que procurar, né? Você pode ler primeiro a atividade e depois ver o vídeo da aula, por exemplo, que seria o caso de vocês que acompanham o Centro de Mídias. Então eu já tenho aqui lição de casa, já sei, o meu plano de ataque é fazer isso, pelo menos essa semana eu tenho que fazer isso, e de bônus fazer as outras. E o que a gente vai fazer agora para saber se dá para fazer as outras? A gente vai entrar em contato com o professor. Então a gente vem aqui. Talvez no Google, às vezes você consegue clicar e poder enviar uma atividade, um contato para o professor, não é o caso aqui, eu não consigo enviar. Eu poderia falar aqui no mural, mas aí todo mundo vai ver. A minha estratégia vai ser mandar um e-mail, já que ele mandou vários e-mails para mim, ele me tem na lista dele, então se eu mandar um e-mail, enviar e-mail, ele vai saber quem eu sou, porque eu estou na lista dele. Então ele já entrou em contato comigo, ele utilizou essa ferramenta, ele está familiarizado com ela. Então você tem que saber qual o contato que o professor está utilizando para falar com seus colegas. E aí a gente pergunta para ele de maneira educada e ponderada se é possível fazer as outras atividades. Então eu vou colocar aqui orientação sobre as atividades. As atividades... e aí no caso, eu estou atrasado na atividade 1 e 2, né? Seria esse o caso aqui, eu tenho o roteiro 1 e 2, né? Orientação sobre os roteiros 1 e 2. Já deixo o título aqui. E o nome da matéria também para ajudar o professor, né? Porque ele pode dar mais de uma matéria, ele pode ter mais de uma turma. Aqui, CRB 3, noturno. Então eu sou da turma noturno. Não faz diferença... em matéria de aula à distância, mas enfim, vou colocar aqui. Aí ele já sabe quem eu sou, eu tenho assinatura no e-mail também, isso é importante, né? Para ele saber quem se trata. Desculpa a minha demora em digitar. Agora a gente vai, então, perguntar a ele, pedir orientações, pedir uma dica ainda. Então, boa noite, professor. Então, é importante ser sucinto, porque o professor está recebendo vários e-mails, então a gente tem que colocar o mínimo de atividade possível. Acho que não precisa nem colocar essa aqui, da questão da 3, né? Então, gostaria de saber se ainda é possível realizá-las e qual tem sido o formato de entrega das atividades. ATT, você pode colocar atenciosamente ou respeitosamente quando você está falando com o superior. Isso aqui não é tão relevante, é mais eu que sou inculcado com essas coisas, né? Respeitosamente, Luísa R. Mendes. Então, eu coloco aqui, boa noite, professor, ainda não realizei os roteiros das primeiras atividades, por uma questão, se ainda é possível realizar e qual tem sido o formato de entrega. Então, eu estou enviando uma dúvida para o professor e assim eu sei se eu posso entregar ou não essas atividades. Em vez de ficar pirando, eu perdi o prazo, você faz uma pergunta direta para o professor, eu posso fazer ainda? Beleza, então vamos fazer. Como eu não tenho tanta coisa acumulada assim, eu tenho tudo organizadinho aqui na minha pasta, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só estou perguntando se eu posso fazer. E aí eu envio. Tá feito? Agora, enquanto eu espero, eu vou fazendo a atividade, eu vou fazendo a minha leitura, né? Que é, afinal, o que eu tenho que fazer nesse curso.
E é claro, né, dar uma pausinha, editar o vídeo talvez e mandar para vocês e ver se isso ajuda. Se isso foi útil para você de alguma forma, se isso acalmou aí as suas ansiedades, se você é do meu curso e está surpreso de me encontrar por aqui, enfim, de qualquer forma, deixe seu curtir, deixe seu comentário, se inscreva no canal também para mais novidades, a maior parte das pessoas que me assistem não se inscrevem. E, bom, até a próxima. Agora eu tenho que fazer uma leitura.